Quando você, pessoa trans, começa o processo de hormonização, em quanto tempo os primeiros efeitos acontecem? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar. Eu sou o Dr. Thiago Caetano, sou médico urologista, sou cirurgião especialista em redesignação sexual e muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E o assunto de hoje é a respeito de hormonização. Quanto tempo demora até os hormônios começarem a fazer efeito no corpo de uma pessoa trans que iniciou a hormonização? A gente sabe que a hormonização é um recurso importante e muito útil no processo de transição de gênero. A hormonização consiste no uso de medicações hormonais para realizar algumas mudanças corporais, e essas mudanças vão melhor alinhar o corpo de uma pessoa trans ao seu gênero. No caso de mulheres trans, a hormonização consiste no uso de duas classes de medicações, que são os estrogênios e os bloqueadores de testosterona. Essas medicações vão fazer com que a testosterona caia e o nível de estrogênios, que são os hormônios femininos, subam no corpo da mulher trans, fazendo com que algumas características, como por exemplo, alteração do timbre de voz, crescimento de mamas, aconteça. No caso do homem trans, a hormonização é feita com o uso de testosterona, pode ser feito por via transdérmica ou então por via intramuscular, e que vai realizar modificações no corpo desse homem, como por exemplo, crescimento de barbas e crescimento de pelos. Atualmente no Brasil, a hormonização é liberada a partir dos 16 anos de idade, ou seja, uma pessoa trans com 16 anos de idade, uma vez realizado o acompanhamento multidisciplinar por no mínimo um ano previamente ao início, pode começar a fazer a hormonização. Lembrando que essa hormonização, para ser feita de forma segura, deve ser feita idealmente com acompanhamento de um médico, seja ele um ginecologista, urologista, endocrinologista, ou mesmo um médico clínico que tenha habilidade e experiência com hormonização em pacientes trans. Mas doutor, uma vez que eu comece a fazer o uso do hormônio, em quanto tempo eu vou enxergar os efeitos dessa medicação? Quanto tempo demora até que os efeitos esperados, tão desejados aí pelas pessoas trans, comecem realmente a aparecer? Bom, isso depende do tipo de medicação utilizada, do tempo de uso e principalmente de qual efeito a gente está falando. Existem diferentes efeitos para cada hormônio e tempos diferentes de aparecimento de cada efeito. Alguns aparecem relativamente rápido, após alguns meses, outros podem demorar às vezes até um ano para poder aparecer, e esses efeitos eles são progressivos, a intensidade deles vai aumentando até um certo limite, chegando ao que a gente chama de efeito máximo esperado, que acontece geralmente depois de alguns anos para a maioria deles. Eu trouxe para vocês alguns dados a respeito de efeitos diferentes, tanto para terapia hormonal feminizante quanto para masculinizante, quanto tempo demora para cada um desses efeitos começar a acontecer e em quanto tempo a gente tem o efeito máximo esperado. No caso da terapia hormonal masculinizante, a gente tem alteração da oleosidade da pele, a pele fica mais oleosa, pode inclusive surgir acne. Esse é um efeito bastante precoce e pode acontecer entre 1 a 6 meses do início do uso da testosterona. O efeito máximo esperado acontece entre 1 e 2 anos geralmente. O crescimento de barba, de pelos na face, pelos corporais, começa um pouco mais tardiamente, geralmente a partir de 3 a 6 meses, e o efeito máximo esperado dessa alteração acontece um pouco mais tardiamente, geralmente após 3, em alguns casos até 5 anos, até que se atinja o efeito máximo. O aumento da massa muscular é um efeito também de início relativamente tardio, pode começar entre 6 meses a 1 ano, e a gente espera esse efeito máximo geralmente a partir de 2 a 3 anos. Já no caso dos hormônios feminizantes, temos, por exemplo, a redistribuição da gordura corporal. As mulheres trans que fazem uso de estrogênio e bloqueador de testosterona vão ter uma redistribuição da gordura corporal, que vai se acumular mais nas coxas, nos quadris. Esse efeito começa geralmente entre 3 a 6 meses e atinge o seu pico máximo a partir de 2 anos, podendo atingir o seu pico máximo em às vezes até 5 anos. A redução das ereções espontâneas geralmente começa a partir de 1 a 2 meses e o efeito máximo acontece em cerca de 6 meses. Já o crescimento das mamas começa a acontecer com 3 a 6 meses, sendo o efeito máximo esperado a partir de 2 a 3 anos. Ou seja, cada um dos efeitos da hormonização acontece num intervalo específico, alguns são mais precoces, outros acabam demorando um pouco mais para acontecer, e todos têm um efeito máximo que geralmente demora alguns anos para a maioria. Lembrando que geralmente a partir de 3 a 4 anos do uso de hormônio, a gente já chegou no efeito máximo esperado para aquela pessoa, e o que se obtém com a administração de hormônios a partir desse tempo de uso, geralmente é a manutenção dessas características, uma vez que nenhuma delas
vai se intensificar mais após esse período de uso. E você? Faz harmonização? Pensa em fazer? Tem alguma dúvida sobre os efeitos esperados? Qual o tempo de início? Qual o efeito máximo esperado? Manda aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que envolve transição de gênero. Um abraço!